Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma leitura do nosso livrinho abençoado, Ramos da Videira. O nosso capítulo 6 chama-se Os Teus Acusadores. Aqui nessa lição, o nosso autor espiritual nos lembra da importância de observarmos os nossos acusadores. É lógico que ele traz como uma exemplificação a parábola da mulher adúltera, né? A mulher é pega em adultério e os acusadores a levam para a praça pública para ser então apedrejada, né? Nas leis mosaicas, a mulher que era pega em adultério, ela seria apedrejada até a morte, né? Então conta a história que Jesus então começa a escrever alguns pecados na areia e aí os mais antigos, depois as pessoas com idade média e finalmente as pessoas mais jovens, todas vão se retirando e ao final Jesus diz: ninguém te condena, então vá e não peques mais, né? O que isso tem a ver com a gente nesse capítulo? Ele chama a atenção que dois aspectos sobre os acusadores. O primeiro é que é importante nós vermos o que eles estão dizendo, né? Então, nesse exemplo, aquela época era uma lei mosaica, como eu já disse, que orientavam essas pessoas que eram tidas como de má vida, né? Então, trazendo isso para a nossa realidade, quando nós somos chamados a atenção porque estamos fazendo algo equivocado, nós devemos observar e aprendemos alguma coisa com isso, né? Às vezes a gente fica tão focado no acusador ou aquela pessoa que nos pegou fazendo, né, o que nós estávamos fazendo de forma equivocada, né? E aí falamos: poxa, ele viu, mas ele falou, ele contou para o outro que eu estava fazendo, ela contou para outra que me viu fazendo. Quer dizer, foca muito no acusador e esquece de focar no que nós estávamos fazendo. Estávamos fazendo certo? Ótimo. Estávamos fazendo errado? Então devemos prestar atenção naquilo que estamos fazendo. Não enaltecer de uma forma muito desproporcional a pessoa que traz a informação, deixando de uma forma quase que relapsa aquilo que nós efetivamente fizemos. Não é? A segunda parte da lição é que ele diz que muitas das vezes, quando nós focamos nos acusadores, nós acabamos também deixando de focar em Jesus. E Jesus está o tempo todo conosco. O tempo todo ele nos dá exemplo de como bem proceder, de como fazer e ter uma vida tão reta, a qual não se possa dizer nada. E ele ainda diz mais, que aqueles que forem acusados, forem perseguidos por fazerem as coisas que ele ensinou, ou seja, em sua memória, em seu exemplo, não é mesmo? Que nós seríamos bem-aventurados, ou seja, seríamos felizes por termos sido, vamos dizer assim, perseguidos pelas pessoas que não concordam ou que não seguem esses ensinamentos do Mestre, que, resumindo, é amor para com todos, principalmente para Deus Criador e para os nossos irmãos em Cristo. Então, que nós possamos, a cada erro, destacado por uma pessoa que percebeu o nosso erro, o nosso acusador, que nós possamos primeiro perceber, ele está me chamando a atenção de tal coisa, está certo? Está errado? Se estiver errado, cabe a nós corrigirmos. Se estiver certo, cabe a nós perdoarmos o acusador, porque não sabe sobre o que está falando. Mas muito mais importante que tudo isso é estarmos alinhados com o Mestre Jesus e com os seus exemplos.